importante dizer que é uma violência contra a mulher que participa do processo político, mas não só do processo eleitoral. Começa muito antes das eleições, no período eleitoral e pós-eleição, mesmo quando eleitas, continuam sendo perseguidas, humilhadas, xingadas e tentando todo o tempo impedir a atuação dessas mulheres. Deputadas, eu vou falar com vocês, 100% sofrem sim violência psicológica. Essa tentativa de nos eliminar do espaço público, do espaço de representatividade, há uma tentativa de eliminação. Impedir, restringir, dificultar a mulher nos espaços políticos, impedindo que ela exerça a sua função pública. Essas barreiras que estão aí em todos os espaços, sobretudo no sistema político e, claro, nos partidos políticos, que acabam muitas vezes não priorizando candidaturas de mulheres. Então, isso prejudica a nossa participação. São agressões que uma mulher sofre por estar na política, seja por estar se candidatando, seja por já ter algum mandato, e sofre agressões institucionais, verbais. Infelizmente é algo com o qual a gente convive diariamente, que vão desde as várias formas do machismo, da misoginia, até chegar aos ataques, às ofensas. Em relação com todo tipo de ato, ofensa, coação, que visa proibir, coibir a atuação política de mulheres nos espaços públicos, nas assembleias, nas câmaras de deputados, ocupando o seu direito de representação política. O número reduzido de vereadoras, deputadas, senadoras, porque elas têm dificuldade de acesso a cargos políticos e também a dificuldade de acesso a cargos de direção de órgãos públicos. A violência política de gênero é um atentado à democracia porque quer interditar mulheres no exercício da sua atuação e na construção das suas pautas. A violência política de gênero, que tem assolado todas nós, todos os dias, ela acontece de várias formas e ela se representa em vários significados. É desde a questão micro, quando a gente fala, por exemplo, que uma mulher está muito nova para estar na política ou que ela está muito velha para estar na política, até quando a gente fala de assuntos maiores e institucionais, como a dificuldade de acesso a recursos dentro do fundo partidário e a gente pensar, por exemplo, que no Senado até 2016 não tinha banheiro feminino. Tiveram seus mandatos ameaçados, sendo denunciados por falta de quebra de decoro, né, devido àquela votação que teve do marco temporal. Então, num tempo célere, né, coisa que é muito raro de acontecer na Comissão de Ética, brevemente foi instalado o processo. Nós vivemos, lamentavelmente, um quadro de constrangimento, de humilhação, de dificuldade para as mulheres exercerem os seus direitos políticos, especialmente fazer as suas campanhas eleitorais e exercer os seus mandatos eletivos. O adoecedor é de muita violência, é de muito sofrimento, porque a violência ela é cotidiana e as instituições ainda não conseguem dar as respostas adequadas para interromper esse ciclo. A gente tem buscado fortalecer as instituições, cobrar que elas se responsabilizem pelo nosso corpo, pela nossa história, para que a gente mantenha viva. Tentando construir redes, tentando também que cada vez mais espaços institucionais levem esse debate a fundo e que a gente pense, sobretudo, em protocolos, em possibilidades de acolher, né, essas mulheres que sofrem diversos tipos de violência nos espaços de poder, para que elas não desanimem de ocupar esses lugares que lhes são de direito. Organizar e ajudar a fomentar as redes de proteção à violência política de gênero, pensando no fluxo junto com a academia, junto com outros órgãos e com a sociedade civil, para que a gente consiga encaminhar e monitorar esses casos para que os responsáveis sejam de fato punidos. Na minha atuação eu posso combater nesse aspecto apenas falando sobre o assunto, porque a minha área de atuação é violência doméstica contra a mulher. Denunciar. Nós não podemos silenciar, incentivar também as pessoas da sociedade a colaborar no sentido de denunciar, formando também uma rede, né? Uma rede para que a gente possa fortalecer e lutar contra essa corrente. O que eu tenho feito nesse tema é cobrar que as autoridades tomem providências,
Não é possível dizer que a gente está reconstruindo a democracia enquanto as mulheres que estão nos espaços de decisão continuarem tendo que enfrentar tamanha violência. Sobre o recorte específico da violência, essa pesquisa ela vai tratar um pouco da violência intrapartidária, né? Então, vão ser feitas entrevistas com os partidos políticos para tentar entender como os casos de violência, né, se desdobram dentro dos partidos políticos e que mecanismos de prevenção e combate os partidos têm para esse tipo de crime. Nós avançamos em Minas Gerais do ponto de vista de estabelecer uma legislação que caracteriza a violência política de gênero. Mas é preciso ainda avançarmos no sentido de garantir a prevenção a essas práticas, ou seja, termos programas institucionais. A gente tem enfrentado tudo isso na Assembleia, primeiro, mantendo a cabeça de pé, atuando coletivamente, exigindo dos órgãos de segurança e controle respostas mais sérias e mais rápidas sobre as violências e ameaças que a gente tem sofrido, mas entendendo que essa não é uma conversa em si mesmada, não dá para a gente olhar só para as nossas ameaças. A gente tem que pensar em como discutir isso estruturalmente.